como nós chamamos. Estamos indo, Deus. E estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando na sala do trono. Diga, estamos juntando com os anjos. Estamos entrando. Quantos estão entrando? Quantos estão entrando na sala do trono? Diga, estamos juntando a terra com os anjos. Estamos entrando. Estamos indo ao teu encontro. Estamos juntando a terra. Pega suas mãos, ao Rei Jesus, diga aleluia, aleluia, aleluia. Nós te damos, nós te damos. Aleluia, aleluia. Toda a terra será cheia do conhecimento da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Enche a terra com sua beleza, enche a terra com a sua beleza, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que só tu és e não há outro, que não existe nada além de ti, Deus soberano, soberano. Toda língua, raça, nação, todo joelho se dobrará, e enfim cantará: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus. Santo, Santo, Santo é aquele que ressuscitou e vive, e vive, e vive. E estamos juntando a terra com os anjos. Estamos. Esse é o nosso clamor. Estamos juntando. Chega, pega suas mãos e a sua voz. Aleluia. Te honramos, Deus. A minha voz é pra dizer aleluia, as minhas mãos é pra dizer aleluia, aleluia. Quantos estão vivos? Quantos estão de pé pra dizer aleluia, aleluia? Quantos foram achados por esse amor? Quantos foram libertos pelo sangue de Jesus? E essa noite por dizer aleluia, aleluia, aleluia. Eu fui salvo, aleluia. Ele vive, aleluia. Acaba, chega, chega. O meu aleluia, te dá o meu aleluia. Te damos o aleluia, te damos o coração quebrantado. Oh, eu te
eu te dou. Você pode erguer as suas mãos e só contemplar, só contemple sua beleza, só contemple a sua grandeza. Oh, contemple, contemple a sua beleza. Contemple, contemple o seu Criador. Sim, o Altíssimo. Sim, o Altíssimo. Não tenha pressa, não tenha medo, não tenha pressa. É o seu aleluia, é o seu aleluia, é o seu coração. Eu sei.
joelho se dobrará e toda língua confessará que só tu és e não há outro, que não existe nada. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Que bom é estar novamente na casa do Senhor, cultuar junto com vocês. Estava com saudade de vocês. Estava com saudade de mim, gente? Ai, que bom. Graças a Deus, eu tô bem, tá, gente? Eu tava tendo uma desidratação muito alta, acabei ficando internada. Mas graças ao Senhor, bom Deus, estamos de volta para adorar, servir a Ele com gratidão, porque se não fosse por Ele, eu não estaria aqui, você não estaria aqui. E graças a Deus, Ele é misericordioso para continuar sendo fiel nas nossas vidas. Porque por mais que nós não sejamos fiéis, o Senhor, Ele permanece fiel. Amém? Se você puder abrir a sua Bíblia, lá no Salmo de número 139, em nome de Jesus. Eu gosto muito desse salmo, ele é muito, como se diz, todo mundo tem um salmo, algum versículo bíblico de preferência, que você gosta muito, que você usa em tudo, né? Mas o Salmo 139, ele é enorme pra mim, mas eu amo ele porque ele fala muito daquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Salmo 139, verso 1, pode colocar, Pepe, por favor. Aqui está aparecendo. Aqui, amém? Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondaste e me conheces. Pode passar. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Eu não vou ler inteiro, tá? Fica calmo. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Amém? Até aí. Não há ninguém, não há nada além do nosso Senhor que sabe exatamente a maneira de como você entrou aqui nessa noite. Eu e outras pessoas, nós vemos por fora as características, como as pessoas estão. Tem gente que não consegue disfarçar um semblante quando tá bravo, quando tá triste, e acontece. Mas nós vimos aquilo que a pessoa está transparecendo. Mas o Senhor, como nesse salmo fala, Ele conhece de longe os nossos pensamentos. Antes que as palavras chegassem aos nossos lábios, Ele já sabia o que nós iríamos falar. Nessa noite não é diferente. Antes de você chegar neste lugar, quando você estava se arrumando na sua casa, se preparando para vir cultuar o Senhor, Ele sabia o qual motivo você veio nessa noite. Se você veio apenas porque nós temos eu falo, é o bate-cartão, né? A gente vem na igreja, bate cartão em domingo, pegar domingo. Não, eu vou na igreja porque eu quero louvar o Senhor, eu quero adorar o Senhor, eu quero entregar a minha canção a Ele, o meu louvor, entregar a minha vida. Senhor, eu preciso de uma ajuda hoje, eu estou desesperado. O Senhor sabe exatamente aquilo que você e eu precisamos nessa noite. Eu convido você, com a sua sinceridade, a orar ao Senhor nessa noite e falar de fato o que você precisa. Não assim, não. Fala, Senhor, eu estou desesperado, amanhã eu tenho que pagar uma conta e eu estou sem dinheiro. Senhor, eu estou assim na minha casa, o meu mais ano. A palavra de Deus diz que o tempo passa, tudo passa, mas as palavras do Senhor não passarão, porque Ele é um Deus de promessa e Ele é fiel e Ele vai cumprir cada detalhe da sua vida. Você começa a acreditar nisso? Não enxergue os problemas, comece a enxergar que o Senhor já tem a solução para você, amém? Convido você a fechar os seus olhos. Aleluia. Nós já estamos no ambiente onde o culto já está sendo acontecido. O nosso culto já está acontecendo. Aquilo que nós estamos para oferecer ao Senhor. Eu convido você a orar junto comigo para que o Espírito Santo se faça presente neste lugar. Que o Espírito Santo toque o meu e o teu coração, para que nós sejamos um só corpo, porque nós somos um só corpo. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui, Pai, nesta noite, reunidos em Teu nome. Nós queremos, Pai, ela dura para
sempre. O Senhor cuida, Senhor, de cada detalhe. O Senhor tem cuidado da nossa casa. O Senhor tem cuidado da nossa família. O Senhor tem cuidado de tudo aquilo que nós planejamos. Nós colocamos nessa noite toda a preocupação, a ansiedade, desespero na alma, na tua presença, Senhor, para que o Senhor traga, Jesus, a paz que excede todo o entendimento, para que nessa noite nós saiamos deste lugar revestidos de poder e glória, para que nós saiamos deste lugar cheios da tua presença, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós declaramos nesse lugar: és bem-vindo aqui. Tu começa a dizer ao Senhor, Espírito, e nós levantamos a nossa voz e glorificamos o nome daquele que merece todo louvor e toda glória, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glórias ao Senhor. Será que você pode dar uma palma bem alta agradecendo a Ele? Pode bater, pode bater. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui, queridos. Aleluia. Quem está feliz com o Senhor, dá uma glória a Deus bem alto. Amém. Eu também estou. Vamos louvar o Senhor nessa noite, porque Ele é fiel para cumprir tudo o que Ele prometeu. Amém. Vamos cantar ao Senhor bem alto. Ele é fiel para cumprir tudo que me prometeu. Tudo que me prometeu é meu. Oh, 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 oh. Diga, Senhor, esperei. Com paciência no Senhor, eu esperei. Olha lá, só alguém espera com paciência, hein? Paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu. Paciência no Senhor, eu esperei. Oh Jesus, estamos esperando. Com paciência no Senhor, Ele ouviu a minha voz, Ele ouviu o meu clamor. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto e declare isso, ó. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Ele é fiel pra... Aleluia, declare sobre a sua vida. Tudo que Ele prometeu vai cumprir no tempo do Senhor. Aleluia. Ele é fiel pra cumprir tudo que me prometeu. Socorro. Olha o socorro vindo nessa semana. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Declare bem alto, olho para o alto. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Olho para o alto, sei que não demora, o meu socorro vem. Aleluia. Ele é fiel pra cumprir. Ele é
Tudo o que Ele prometeu é seu, sabia? O inimigo não rouba não, querido. Não fica com medo do diabo, não, que ele não rouba a tua bênção. Se o Senhor prometeu, é seu. Nada, nada vai tirar. Nós cantamos essa canção aqui. Tu és Deus. Quem somos nós para negar o poder de Deus? Quem somos nós para não querer o milagre? Quem somos nós para duvidar do poder do Senhor em nossas vidas? Estes dias que eu estava internada, nossa, eu chegava em casa, eu passava tão mal, tão mal. E aí eu ficava, Jesus, eu confio no Senhor, o Senhor tem poder para me curar. E eu sei que o Senhor vai me curar, porque eu não aguentava mais ficar em casa, eu não estava trabalhando, não estava afastada. Tinha acabado de voltar de férias, o pastor Eli até brincou que eu estava 150 dias de férias. Mas aí veio tudo aquilo, eu falei, não, que processo que a gente tem que passar, para nós nos lembrarmos quem é o Deus na nossa vida. Eu sei que às vezes você está passando por um processo que você não queria, mas esse processo é para manifestar a glória do Senhor. Você vai enxergar o poder de Deus na sua volta. Você vai ver o Senhor trabalhando nos detalhes na sua vida. Não tenha dúvida disso. Ele venceu a morte, hoje Ele vive. Ele passou por todos os problemas piores que os nossos, mas hoje Ele está à direita do Pai, para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite, louvando o nome do Senhor. Vamos declarar isso nesta noite. Aleluia, Jesus, santo Tu és. Ao que venceu a morte, aleluia, ao Criador da vida, declare, Ele mudou a minha sorte, mudou a minha sorte. Olha isso, quando nós não vimos saída, quando não vi saída, Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Aleluia, mesmo em meio a medo, Jesus, mesmo em meio ao medo, correu ao nosso encontro, correu ao meu encontro. Declare, já não sou mais o mesmo, já não sou mais o mesmo. Nós temos um novo canto, tem um novo canto. Tu és Deus. Quem sou eu pra negar o Teu poder? Declare, aquele que é o nosso Senhor Jesus, a Ele que me enxergou, a Ele só o Senhor, toda honra, toda glória, a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda glória, a Ele que me enxergou, a Ele que me enxergou, a Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória, a Ele que comigo está e nunca me abandonará. Toda honra, toda. Será que nós vamos declarar: Tu és Deus? Tu és Deus. Quem sou eu pra negar
declarar isso. A Ele que me resgatou. Declare a Ele que comigo está. Toda honra, toda aleluia, mantenha suas mãos lá no alto. A Ele que nos resgatou, a Ele que nos liberta todos os dias, a Ele que sempre, sempre está do nosso lado, toda honra e toda glória. Este culto aqui é culto para o Senhor, é Ele que merece esse louvor, é Ele que merece a tua adoração. Aleluia, aleluia, Jesus. Nós amamos estar aqui, Senhor, na Tua presença, Pai. Aleluia. A Ele que me enxergou mais uma vez. A Ele que me enxergou. A Ele que me resgatou. Toda honra, toda glória. A Ele que comigo está, que nunca me abandonará. Toda honra, toda glória. Aleluia. Não deixe o inimigo roubar a tua fé. Nesses dias o que nós temos visto são pessoas perdendo a fé em Deus. Não deixe o inimigo roubar, que é o Senhor Jesus que faz todos os milagres, que realiza todas as coisas. Ele está demorando? Não está demorando. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que o Senhor tem um tempo determinado para cada coisa, cada detalhe. Continue orando, perseverando em oração, que no tempo certo a sua promessa, a minha promessa, ela vai acontecer. Aleluia, em nome do Senhor Jesus. Até que Ele venha, nós vamos continuar louvando ao Senhor, amém? Até esse mundão acabar, até Ele voltar, nós continuaremos fiéis, louvando ao Senhor, confiando no seu poder, naquilo que Ele pode fazer. Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez. Aleluia, Senhor Jesus. Diga a Ele essa noite, só se você vier. Oh, se você descer e fizer seus grandes feitos de novo. Aleluia, Senhor Jesus. Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Senhor Jesus, mostra essa geração, Pai. Mostra a essa geração teus prodígios e sinais. Levante sua voz, declare: vem, vem mais uma vez e faz tudo novo. Vem mais uma vez e agita todo o meu ser, até que o Senhor venha. Diga, Senhor, até que Ele venha, até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Sua igreja, até que o Senhor venha, até que o Senhor venha. Nós não vamos descansar, Senhor,
Até que o Senhor venha, eu vou gastar diante do teu altar, Deus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Até o Senhor voltar, Pai. Nós queremos louvar e continuar em adoração ao teu nome. Nós queremos gastar as nossas vidas aos teus pés. Até o Senhor voltar, Jesus, nós queremos confiar. Nós queremos, Senhor, permanecer em Ti. Nos ajuda, Senhor, a confiar. Nos ajuda, Senhor, a permanecer na Tua presença, Deus. Aleluia, aleluia. Todo louvor e toda adoração são entronizadas ao Senhor. A palavra de Deus diz que Ele habita no meio dos louvores. Aleluia, o Senhor está neste lugar. A presença do Senhor, ela está neste lugar. E nós vamos gastar a nossa vida na presença do Senhor. Em nome de Jesus, cante mais uma vez. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Aleluia, aplauda o nome do Senhor, aquele que merece todo louvor e toda adoração. Em nome do Senhor Jesus, aleluia, amém. Gostaria de chamar as crianças aqui à frente, em nome de Jesus. Você que está no seu lugar, as crianças podem vir aqui receber a oração. Em nome de Jesus, você que estiver no seu lugar, estenda as suas mãos. Amém? Vamos lá, criançada, como que é? Como que é? Como que é? Olhos fechados. Deus abençoe. Vai, olhos fechados, cabeça baixa, pensando em Deus e no final, amém, né? Vamos lá? Senhor Jesus, nós apresentamos a vida de cada criança aqui, Pai, representada. Cada lar aqui também representado, seus pais que estão presentes, Pai. Nós pedimos, Jesus, que nesta noite elas possam aprender mais de Ti, do jeito delas, Pai, ministrando e cultuando ao Senhor. Nós agradecemos porque hoje também é dia das crianças, essas preciosidades que o Senhor deu a cada um desses pais, das famílias aqui, Senhor. Nós te louvamos que daqui, Pai, saiam vários músicos, pastores, diáconos, servos do Senhor, e que eles possam permanecer, Pai, na Tua presença. Abençoe esse ministério infantil da igreja, cada um que estará ali, Jesus, ministrando a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós te pedimos e nós já te agradecemos. Amém. Amém. Podem ir lá com a tia Josi sem correr. E eu passo a palavra para o pastor Isaías. Paz seja convosco, igreja. Amém? Quantos estão felizes de estar na casa de Deus? Fala para o do seu lado assim, eu estou muito feliz de estar junto de você. Amém? Eu pedi para o pessoal deixar a luz assim, para que você fique um pouco mais à vontade hoje. Deus ministrou no meu coração já tem alguns dias a respeito dessa mensagem. É uma mensagem que Deus tem falado muito ao meu coração. Eu até estava conversando com a Bia esses dias a respeito dela. E que nesse momento eu e você possamos ser usados. Nós possamos manifestar a presença de Deus. Amém? Convido você a abrir a tua palavra comigo lá em Atos, capítulo 3. Zé, faz o fundo para nós, por favor. Atos, capítulo 3, verso de número 1. Você pode dar um glória a Deus aí no teu lugar, meu amado?
Deus tem sido bom contigo? Aleluia. Todos encontraram? Amém? A palavra de Deus diz assim: e Pedro e João subiam junto ao templo, a hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Amém? Você pode dar uma glória a Deus por essa palavra, meu amado? Feche seus olhos aí no teu lugar. Espírito Santo de Deus, obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua unção. Obrigado pela tua presença que é real neste lugar, Pai. Senhor Jesus, faça o que o Senhor quiser fazer, Pai. Eu quero sair do caminho para que o Senhor passe, Pai. Senhor Deus, nós queremos te dar a total liberdade, Pai. Eu te peço nessa hora, manifesta a tua graça, a tua unção e o teu poder, Pai. Que o sobrenatural ele possa acontecer aqui nessa hora, Pai. Senhor Jesus, Pai, realiza os milagres de dentro para fora, Pai. Que o sobrenatural ele aconteça em nós, Pai. Nós estamos aqui totalmente disponíveis e sensíveis para ouvir a tua voz. É o que eu te peço e já eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Pode tomar o teu assento, fica à vontade na casa de Deus. Glória a Deus. Para que eu e você possamos contextualizar um pouquinho do texto, para que nós possamos entender e depois nos aprofundarmos nele. Esse texto, ele enfatiza que Pedro e João, eles estão subindo para o templo na hora nona. Preste bem atenção. A hora nona, se nós fôssemos trazer para o nosso tempo de hoje, quem aqui já foi da Assembleia? Dá glória a Deus aí, meu mano. Glória a Deus. Lá na Assembleia, e como aqui na Quadrangular, nós temos também a tarde. Não, com todo respeito, não dá para pregar sozinho. Eu não saí da minha casa para vir aqui, eu com todo o meu coração, eu dobrei meu joelho na minha casa, eu orei, eu me preparei, eu estudei para poder estar aqui, para poder fazer a vontade de Deus. Você não saiu da tua casa para vir aqui perder tempo. Se for para perder tempo, é melhor ficar na onde? Meus atletas eu falo assim, ó, se for para treinar mole, fique em casa tomando leitinho. Aqui a gente veio para comer grama, é para ralar. Aqui na igreja eu não posso falar isso. Então eu vou falar para vocês, você saiu da sua casa para cultuar o Senhor, amém? Você pode me ajudar a pregar nessa noite? Glória a Deus. Pedro e João, eles estão subindo por o templo na hora nona. Aqui na igreja nós temos de quinta-feira às 3 horas da tarde, ou às 2:30 da tarde, às 3 mudou? A tarde da bênção. Alguns outros tempos, mais lá atrás, na época do meu pai, da minha mãe, chamava-se de círculo de oração. Então fazia o círculo de oração na igreja, fazia o círculo de oração na casa do irmão. Era um período dedicado a ouvir a palavra e a orar ao Senhor. Aqui nesse tempo, a hora nona simboliza as 3 horas da tarde aproximadamente, onde os judeus eles se direcionavam para o templo para poder fazer a sua devoção ao Pai. Eles separavam esse horário para orar ao Senhor, para poder falar com o Senhor, para poder estar junto do Pai. Todos me entenderam? Glória a Deus. Versículo 1, por favor. Versículo 2, perdão. E depois disso, para que eu e você possamos entender o contexto. Além disso tudo, o texto vai dizer para mim e para você que esse coxo, ele era levado até a porta do templo. E era trazido desde o ventre da sua mãe. Preste bem atenção, esse coxo ele se machucou e ficou coxo? Ele sofreu um acidente e ficou lesionado? Aconteceu algo que o paralisou?
Pelo contrário, desde o ventre da sua mãe, ele já nasceu com aquela condição. Ele nunca teve a oportunidade de caminhar. Desde quando ele nasceu, ele já nasceu com aquela condição, com aquela enfermidade. Ainda o texto vai dizer para mim e para você, o qual todos os dias o punham na frente do templo. Era um dia na semana? Me ajuda a pregar. Era um dia na semana? Era de vez em quando? 2 vezes na semana? Era todos os dias. Deu para entender o contexto? Sim ou não? Posso começar a pregação? Amém? Fala a pessoa do seu lado, aquilo que te paralisou, hoje, Jesus vai te dar vida. Amém ou não amém? Glória a Deus. Você aí com a sua Bíblia, no verso 2, o texto vai dizer o seguinte: e era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas ao que entravam no templo. Meu amado, preste bem atenção, quando eu e você vamos ler a palavra de Deus, nós temos o costume de ler meio por cima e achar que já entendemos tudo. E a minha mãe falava para mim que interpretação de texto é ler, reler, interpretar e reler de novo. E eu tinha muita dificuldade na escola com interpretação de texto. Então eu relia 10 vezes e eu não entendia a primeira linha, meu amado. Aí eu ficava lendo de novo para poder entender a primeira linha. E hoje, quando nós vamos ler a palavra, nós precisamos entender o que ela diz. Muitas pessoas, quando vão pregar esse texto, e muitas vezes eu também já cometi esse erro, de dizer que as pessoas carregavam esse coxo até o templo. Mas na verdade, não é isso que acontece. O texto vai dizer para mim e para você que aquele coxo, ele era levado até onde? Até onde? A porta do templo. O texto é tão rico que ele enfatiza qual porta era. Era a porta formosa. Tinha esse nome porque era uma porta que era revestida de cobre, revestida com algumas coisas preciosas. Era uma porta bonita. Era uma das portas mais utilizadas pelos judeus para poder adentrar no templo. Era um lugar onde tinha grande movimento. Então aquele coxo, todos os dias, ele era deixado na porta do templo. Porque para costume daquela época, um enfermo, um doente, um deficiente, ele não poderia entrar no templo. O povo entendia que aquela enfermidade, aquela doença ou aquela deficiência era uma maldição que havia sobre a vida dele por algo que ele cometeu de errado ou por algo que os seus antepassados, os seus pais, os seus avós, os seus bisavós teriam cometido. E por consequência, a punição estava sobre a vida dele. Olha que interessante, aquele homem sem nem ter feito nada, ele era restringido de ter acesso ao Pai. Ele era colocado na porta do templo. E ali, todos os dias, ele fazia uma única coisa. Quem sabe o que era? O quê? O quê? Para pedir esmola aos que entravam no templo. Deixa eu te fazer uma pergunta. As pessoas que estavam entrando no templo eram pessoas de fé, sim ou não? Vocês concordam comigo que as pessoas que estavam indo no templo eram pessoas que estavam em busca de um milagre? Amém? Vocês concordam comigo que aquelas pessoas que estavam entrando no templo eram pessoas que estavam sendo movidas pela fé? Amém? Mas o que aquele coxo pedia para aquelas pessoas? Migalhas, esmola. Para que você possa começar a entender um pouquinho, aquele homem, ele foi colocado na geografia certo, mas com o propósito errado. Ele estava num lugar de milagre, mas não estava em busca do milagre. Aquele homem estava na porta do templo, onde as pessoas que ali passavam tinham fé, poderiam ter uma palavra de vida, poderiam ter algo novo, uma transformação para ele, mas tudo o que ele pedia era esmola. Porque quando eu e você estamos no lugar certo, mas não estamos no propósito, estamos no lugar certo, mas não estamos direcionados por Cristo, de nada adianta, meu amado. Não adianta eu e você estarmos na casa de Deus, buscando pela nossa família, se o nosso coração dentro de casa não está ligado à nossa família.
Nenhum glória a Deus. Não adianta eu e você estarmos na geografia certa, se o nosso propósito não estiver certo. Fala a pessoa do seu lado assim, ó, não adianta você estar no lugar certo, se o teu propósito não estiver certo. Amém? O que é mais incrível é que aquele coxo, ele tinha certeza que aquela esmola ia mudar a sua vida. Porque o texto diz para mim e para você que todos os dias, aquele coxo estava lá. Aquele coxo se relacionava com dois tipos de pessoas. Primeira pessoa, aquela que... Acho que conectaram alguma coisa aqui na tela aqui. Hã? Ah, a TV lá conectou aqui? Oxe, do nada. Aí, boa. Olha o TDAH já ativando. Voltando para o texto. Aquele coxo, ele se relacionava com dois tipos de pessoa. Primeiro tipo de pessoa, as pessoas que o levavam até o templo. Você concorda comigo que não tinha como ele ir sozinho, meu mano? Você concorda comigo que alguém tinha que levar ele? Não tinha como ele ir andando, não tinha como ele pedir um Uber descer, carregar ele no carro, não tinha. Alguém todos os dias pegava aquele coxo, levava na porta do templo, deixava ali na porta do templo, depois pegava ele e levava embora. Deixa eu te fazer uma pergunta, esse movimento era rentável ou não? É lógico que era, meu amado. Ô Miro, se você abrir a mercearia, não vender nada, primeiro dia que você abriu, no segundo dia não vende nada, primeiro mês não vende nada, segundo mês não vende, você vai continuar indo lá abrir a mercearia, Miro? Não vai, porque não vende, concorda comigo? Se aquele lugar não desse dinheiro para aquele coxo, que era o que ele estava buscando, se aquelas esmolas não fizessem sentido, aquelas pessoas não continuariam a levar aquele coxo na porta do templo. Aquele coxo está preocupado com o business, aquele coxo está preocupado com a grana, aquele coxo está preocupado com o negócio e não com a transformação, meu amado. Aquele coxo está totalmente ligado com aquilo que ele acha que tem poder de mudar. E muitas vezes o meu erro e o teu erro é achar que aquilo que nós acreditamos é a grande verdade. Aquilo que nós acreditamos que o Senhor quer para nós é o que o Senhor quer. E muitas vezes não. O segundo tipo de pessoa que aquele coxo se relacionava todos os dias eram as pessoas que alimentavam aquele negócio. As pessoas que davam esmola. Elas olhavam e ficavam com dó. Ele está aqui de novo. Mais uma moedinha. Está lá de novo. Mais uma moedinha. No outro dia de novo. De novo. De novo. Porque como um cachorro dentro de casa, se na hora do almoço você está comendo, você pega um pedacinho de carne, você dá para ele, no outro dia o que ele vai querer? Eu não ouvi? De novo. E no outro dia? Porque se acostumou a receber migalha. Deixa eu falar algo para ti, meu amado. Você é filho de Cristo, co-herdeiro do Senhor. Deus não tem migalhas que caem da mesa para ti, mas Ele tem um lugar separado na mesa para você. Deus te chamou de filho para você poder se assentar na mesa e viver o extraordinário, não para que você possa viver somente aquilo que é as migalhas, somente aquilo que cai da mesa, somente o resto dos pães. Deus te chamou para se assentar na mesa. Você pode dar um glória a Deus aí? Glória a Deus. Amém ou não amém? Quantos estão recebendo? Versículo 2. Eu estou sem aqui. Deixa eu abrir na minha Bíblia. Versículo 3. Quando viu que Pedro e João iam entrar no templo,
pediu que lhe dessem uma esmola. Versículo 4. Fixando nele o olhar, Pedro, em companhia de João, disse: olha para nós. Sabe, meu amado, aquela paralisia física, aquela paralisia, aquela doença, ela tinha mudado o estado daquele coxo. Já não era mais uma doença somente física, mas tinha se tornado uma doença mental. Já não era mais um problema só de não poder andar, mas era uma condição mental que ele já tinha estabelecido. Eu sou um mendigo. A minha condição é ficar aqui pedindo esmolas. Eu fui disciplinado, direcionado, ensinado a ficar aqui pedindo esmolas. Muitas vezes, na tua casa, na tua infância, na tua vida, nós somos direcionados por palavras, por caminhos, por pessoas, dizendo que a vitória ela não ia chegar na nossa casa, dizendo que a nossa família não ia ser salva, dizendo que muitas vezes eu, você, ou teu filho, ou o teu sobrinho, ou quem você conhece, não iria progredir, não iria chegar a lugar nenhum. Onde já se viu, você não vai ser nada. E muitas vezes essas palavras, elas criam raízes dentro de nós. E quando nós percebemos, nós estamos crendo nisso e vivendo a favor disso. Aquele coxo, ele poderia ter uma vida diferente, ele poderia escolher viver o sobrenatural, ele poderia escolher pedir algo diferente, mas a única coisa que ele conseguia pedir era o resto, eram as esmolas. Para de vir na casa de Deus, dobrar o teu joelho e ficar pedindo por aquilo que o Senhor já disse que está fazendo. Sabe, Ana, quando ela está ali prostrada, chorando, e ela se levanta, o semblante dela muda, porque ela acredita no milagre. Ela não viveu, não aconteceu, mas o semblante dela mudou, porque ela acreditou no sobrenatural. Eu e você precisamos mudar a nossa mentalidade. Eu e você não podemos mais ficar aceitando as migalhas, ficar aceitando os restos, as esmolas. O que Deus tem para mim e para ti é um lugar à mesa. Fala para a pessoa do seu lado, o que Deus tem para ti é um lugar à mesa. Amém ou não amém? Não chores, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Você pode dar um glória a Deus aí? Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo não chores, não chores. Mudar. Feche seus olhos aí no teu lugar, meu irmão, declare isso. Não chores, quem cuida de você não dorme. Antes de Deus mudar a tua realidade, Ele quer mudar a tua mentalidade. Tem muita gente que te ama. Antes de Deus transformar a nossa casa, Deus quer transformar nós primeiro. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Todos os dias, as pessoas passavam na porta do templo. Mas quando Pedro e João passou, algo de diferente aconteceu. Não porque aquele coxo mudou, mas porque Pedro e João tinham algo diferente. Eu não estou aqui para falar para você de um coxo que foi curado e saiu pulando, meu amado. Eu estou aqui para dizer para você de um coxo que mudou de mentalidade. A partir do momento que ele tinha uma mentalidade de coxo, uma mentalidade de sofredor, uma mentalidade de vítima, ele continuou na porta do templo, prostrado, pedindo esmola. A partir do momento que ele tomou uma decisão, eu não vou aceitar mais esmola. Eu quero olhar para o céu, eu quero olhar para ti. A sua vida foi transformada.
Hoje é Jesus quem vai secar as tuas lágrimas, porque é Ele quem tem vida para ti. Pedro enxergou isso, João enxergou isso. A primeira coisa que diz no versículo 4, e Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Meu amado, deixa eu te fazer uma pergunta. Se Pedro teve que dizer para aquele homem: olhe para nós, para onde que ele estava olhando? Para onde? Para o chão, para baixo. Porque aquelas pessoas que o levavam até lá, quanto mais para baixo você olhar, mais dinheiro vai entrar. Quanto mais de vítima você se fizer, mais pessoas vão querer dar dinheiro para nós. Pedro, ele olha para aquele coxo, e ali naquele momento ele enxerga: a tua cura não é física, ela é mental. Quando nós estamos com a nossa mente abalada, meu amado, nós não conseguimos controlar a reação do nosso corpo. Quem já teve depressão sabe que o corpo começa a tremer e não consegue sanar o choro que está dentro dele. Do carro novo, do emprego novo, do teu marido aqui na igreja, do teu esposo aqui na igreja, dos teus filhos louvando, buscando ao Senhor. Nós precisamos entender que Deus quer mudar a nossa mentalidade. Se ele fosse curado hoje, ou melhor, naquele momento, olhando para o chão, ele ia levantar, pegar as coisas e ir embora. Porque a condição mudou, mas a mentalidade não. Quando Pedro diz para aquele coxo: olhe para nós, ele está dizendo: olha, as pessoas que te trouxeram aqui todos os dias te ensinaram a olhar para baixo, mas hoje Jesus está em mim, e a partir de agora olharei para o alto, de onde me veio o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra, e é somente nele que nós vamos ver o sobrenatural, meu amado. Você pode dar um glória a Deus aí? Eu vou construir minha vida. Declare isso. Tu és meu. Você sabe a letra? Declara essa canção para o Senhor aí no teu lugar. Eu vou confiar somente Jesus, somente em ti, Jesus. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Somente em ti, Jesus. Eu vou confiar. A minha casa, a minha família, o meu coração está em ti, Jesus. Não vou ser abalado. Glória a Deus. Se você pode ser profeta na vida da pessoa que está do teu lado, fala assim para ela: quem quem tem contato com Pedro vive em um dia o que nunca viveu uma vida inteira. Quem tem contato com um Pedro só em uma vez, a sua vida é transformada. Quem tem contato com Pedro uma vez só, a sua vida é virada de cabeça para baixo. Deus transforma, Deus muda. Vamos continuar, senão nós não vamos embora hoje. Versículo 5. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Olha que lindo. Aquele homem de cabeça baixa, ele olha para Pedro, para João, mas ainda lá no seu coração, ele está esperando receber algo. Ainda no seu coração, ele está esperando receber alguma coisa.
Deixa eu te dizer algo. A prosperidade, ela vem antes do dinheiro. Eu e você, nós vamos ser prósperos. Não quando nós temos o dinheiro. Ter dinheiro é bom. O dinheiro ajuda muito. Em muita coisa. Mas a prosperidade, ela vem antes dele. A prosperidade, ela vem com a sua saúde, com o seu bem-estar, com a tua família. Preste bem atenção, ser próspero é viver bem com aquilo que o Senhor Jesus já nos deu. Esses dias eu tive uma reunião com alguns empresários e era uma galera com muita grana. E um deles estava falando, evangélico, e ele estava tentando meio pregar para os outros que não é. E o que a Bíblia fala é que é mais fácil um camelo passar pelo vãozinho da agulha do que um rico. É muito verdade. Porque o dinheiro, ele te dá facilidades. Se eu precisar comprar uma casa, eu compro. Se eu precisar comprar um carro, eu compro. Se eu precisar fazer, se eu não conseguir fazer, eu pago. E a partir do momento que eu tenho o dinheiro, eu entendo que o dinheiro, eu posso fazer o que eu quero. E ele estava tentando explicar a prosperidade. Entender que você pode ser milionário, mas se o seu filho tiver uma doença incurável, de nada adianta o seu dinheiro. Você pode ser milionário, mas se você não conseguir abraçar o teu pai, abraçar a tua mãe, sentar na mesa para almoçar com eles, de que adianta tanto dinheiro? De que adianta? O que me deixa intrigado aqui nesse texto é que esse homem, ele olha com uma expectativa desse tamanho para aquilo que Pedro e João poderiam oferecer para ele. Eu não sei da tua vida nem da tua história, meu amado. Eu não sei qual é a expectativa que você colocou nesse ambiente, nesse culto hoje. Eu não sei como você saiu da tua casa e o teu coração veio até aqui. Eu não sei mesmo. Agora, o que eu posso dizer para você é: eleve a sua sensibilidade de sentir o Senhor. Eleve a sua expectativa naquilo que Deus pode fazer na tua vida, na tua história hoje. Aquele coxo olha para Pedro e para João esperando esmola, quando que Pedro e João tinham cura para ele. Eu e você podemos estar olhando para Jesus hoje, falando: Jesus, me ajuda a pagar a conta amanhã. E Deus está falando: ei filho, eu estou querendo mudar você de setor, eu estou querendo mudar você de trabalho, eu estou querendo levar você para um novo caminho, eu estou querendo fazer você crescer, eu estou querendo abençoar a tua família, a tua casa, eu estou querendo curar o teu pai, a tua mãe, eu estou querendo curar o teu filho, eu estou querendo restaurar a tua casa. Eleva a tua expectativa para o milagre que Deus tem para realizar na tua vida. Não dá para olhar para Jesus e falar o que ele tem que fazer. Versículo 6. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso... É um texto muito conhecido, meu amado. É um texto muito conhecido. Agora, ouro é valioso, sim ou não? Sim ou não? Sabe o que o pessoal está fazendo para poder pegar ouro? Computador velho, derretendo a placa, pegando as capinhas que tem, pontinhos de ouro que tem na placa do computador, derretendo ali para poder juntar várias e muitas placas para poder fazer uma quantidade de ouro, para poder vender e ficar com grana. De tão escasso que está ficando o ouro. E tem muito valor. A prata vale bem, sim ou não? Sim. Entre a prata e o ferro, prata. Olha que interessante.
aqui Pedro, ele faz uma comparação entre céu e terra. Ele olha para aquele mendigo e ele fala, olha, eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Aquilo que é mais valioso que você está esperando eu te dar. Aquilo que é de mais valioso nessa terra, isso eu não tenho para te dar. Mas lá no céu, o ouro é utilizado para fazer as ruas. Porque aquilo que tem muito valor aqui na terra, lá no céu, perde o seu valor. Aquilo que vale muito aqui para nós, quando chegarmos na eternidade, vai estar embaixo dos nossos pés. Prosperidade chega antes que dinheiro. Aquele homem, olhando para Pedro e João, ele diz, olha, ouro e prata eu não tenho, mas tudo que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Jesus, quando ele está no meio do deserto e uma multidão está cercando ele, aquelas pessoas começam a reclamar que estão com fome. E aí Jesus, ele diz o seguinte, ora, o que vocês têm para comer? Os discípulos falam, mestre, não tem nada. Não tem. Eles vieram aqui ouvir o Senhor e não tem nada para comer. E aí Jesus diz assim, ora, vai procurar no meio da multidão o que tem. Então eles encontram um jovem com 5 pães. Você já sabe a história. O que Jesus faz? Ele multiplica. Certa vez Jesus está num aniversário, pastor, e acaba o vinho. E aí Jesus fala, o que vocês têm aí? Pega lá, talhas de água, e traga para mim. E ele transforma a água em vinho. Quantos estão entendendo? Certa vez o profeta chega até ele uma viúva chorando, que não tinha mais nada. A única coisa que ela tinha ia ser a janta dela e do filho dela, e depois ela não sabia se ia ter o que comer, pastor. Mas o profeta fala assim para ela, o que você tem na sua casa? Ainda sobra um pouquinho de azeite lá. Pega a botija emprestado, traz aqui para mim. Quando Pedro e João estão dizendo o que eu tenho eu te dou, ele está dizendo para mim e para você nesse texto e no dia de hoje. Deus, ele não está preocupado com aquilo que não tem, com aquilo que está faltando. Deus só pode operar naquilo que você já tem. O que você tem na tua mão hoje para o Senhor, meu amado? O que você separou na tua casa para trazer para a casa do Senhor hoje? O que está sobre as suas mãos hoje que o Senhor pode realizar o milagre? Aquela viúva, ela tinha botija, um pouquinho de azeite, e todas as botijas foram cheias. Naquele casamento tinha várias talhas de água e todos viraram vinho. No meio daquela multidão tinha 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Se ainda existe um pouco de esperança no teu coração, Deus é capaz de realizar o sobrenatural sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida. O que tem na tua mão hoje, meu amado? Tudo que Pedro tinha, ele deu. O que você tem hoje? Se fosse contabilizar quantas horas de oração você teve nessa semana para poder chegar hoje e oferecer a Deus? Quantas horas da leitura da palavra você tem para chegar e oferecer a Deus? Quanto tempo de ouvir um podcast, de ouvir algo que estava falando a respeito de Deus, para edificar a tua vida, a tua casa, a tua família? Nós precisamos construir a nossa vida em Cristo, entendendo que somente Ele tem poder para nos ajudar. Construir a nossa casa na rocha. Tudo que nós temos, o Senhor pode multiplicar, amém? Eu vou
construo. Eu Achei que você queria que eu cantasse. em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em Você pode cantar essa música pro teu irmão? não vou Você pode olhar pra ele e falar assim, ó. Vamos junto, vamos junto. Fala aí. Eu vou. Isso. Minha vida em ti, tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti, não vou ser Glória a Deus. abalado. Para que nós possamos encerrar, versículo 7. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. Parece que eu já vi essa imagem antes. Uma tempestade, pessoas dentro do barco. Alguém sai do barco. Quem sai do barco? Olha para Jesus. Anda nas águas. No meio do caminho ele sente o vento. Olha para baixo. Afunda. E aí do nada, alguém estende a mão. Pedro está sendo um reflexo daquilo que Jesus Cristo já fez dentro dele. Algumas pessoas já entenderam. Lá no teu trabalho, eu e você vamos ser o reflexo daquilo que Deus já fez dentro de nós. Lá na tua casa, você vai ser um canal de bênção, porque Deus já está te abençoando aqui hoje. Quando Pedro estende aquela mão e fala, vem filho, vem, eu vou te ajudar a levantar. A Bíblia não fala, mas acredito eu, que a sua memória volta lá para o meio da tempestade, afundando no meio do mar, e do nada ele enxerga uma mão que poderia socorrer ele. Meu amado, hoje, essa mão, ela está aqui. Jesus Cristo, ele continua aqui. Amanhã ele vai continuar lá no teu trabalho. Terça-feira ele vai continuar na tua casa. Quarta-feira ele vai continuar com você. Todos os dias, Jesus se levanta no trono e estende a mão para te trazer para perto, meu amado. Versículo 8. E saltando ele, o que ele fez? Me ajuda a pregar, o que ele fez? Pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Aquele homem, ele não ficou em pé e foi correndo embora. Aquele homem não ficou em pé, pegou as suas coisas e fugiu. Aquele homem teve uma mudança de mentalidade. Ele ficou de pé e entendeu que somente em Cristo ele poderia permanecer de pé. Assentar Jesus é muito fácil, descer as águas é muito fácil, caminhar com Cristo diariamente é muito difícil. Mas, meu amado, você foi chamado e escolhido para isso. Ah, Isaías, mas aquilo que eu estou pedindo tanto para Deus parece que não vai acontecer. Ei, meu amado, eu estou provando para você aqui na Bíblia, para de se vitimizar. Deus quer que você mude a mentalidade. Deus já está fazendo. Muda a mentalidade. Para de olhar para si e achar que não dá certo, na minha casa não dá certo, na minha casa não vai acontecer. Deus já está fazendo. Se levanta, dá um pulo e entra no templo saltando. E ele entrou cantando, bem bonito. Bem bonito. Agora eu quero ver. A ele a glória. Essa você conhece.
pode cantar para o Senhor bem bonito? A Ele a glória. Que lindo, igreja, que lindo. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Com seus olhos fechados aí, a tua mão no teu coração, cantando essa canção, deixa eu orar por você. A Ele a glória. Em nome de Jesus. A Ele a glória. Em nome de Jesus, papai. A Ele a glória, pra sempre, amém. Oh, aleluia, toda honra e toda glória tem que ser dada a ti, Jesus. Porque dele, por ele. Você coloca de pé no teu lugar, meu amado. Ele são Com as suas mãos lá no alto, em forma de redenção a Ele. Declara essa canção. É porque dele, por Ele, Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Oh, aleluia. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A Ele é glória, a Ele é glória, Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Olhe pra mim rapidinho. Amém. Eu quero encerrar. Aquele homem, aquele coxo, a geografia que ele estava era uma geografia de milagre. O ambiente que ele estava sendo colocado todos os dias era um ambiente de fé, um ambiente de milagre, um ambiente de esperança. Ele poderia ter o sonho de entrar no templo, mas a sua condição nunca o deixou. Quando ele muda a sua mentalidade, ele para de olhar para baixo e ele começa a olhar para o alto. Olhando para o alto, ele escuta uma palavra: levanta e anda. Ele salta, e agora todos os dias ele pode ir para o templo, mas não para ficar lá fora, e sim para poder se adentrar no templo. Isaías, o que está querendo dizer? Deus não quer te mudar de ambiente, mas Ele quer que você transforme o ambiente que você está. Deus não quer te levar para outro templo, mas Deus quer que você entre no templo e faça acontecer. Agarra o teu milagre, agarra a tua promessa. Você que, de alguma maneira, essa mensagem, ela falou com você. Você fala: Isaías, ela tocou na minha alma. Nós vamos cantar, eu vou pedir para o louvor subir para a gente poder cantar esse hino. O pastor vai estar orando, a pastora vai estar orando, ungindo vocês. Mas eu gostaria que, da mesma maneira que esse coxo, ele largou tudo que estava lá e correu para dentro do templo, que você saia do seu lugar e venha aqui para frente. É daqui, é do altar que sai o milagre. É do altar que saem as nossas bênçãos. É do altar, é prostrado no altar que Deus realiza o sobrenatural. Sai do teu lugar, corre aqui para frente. Nós vamos cantar mais uma vez.
Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Podem ir ungindo, pastores. Você que está aqui na frente, vai orando. Porque Seus olhos dele, fechados, vai orando, por falando com Deus. Deixa Deus ele, realizar o sobrenatural na tua vida hoje, meu amado. para ele são todas as coisas. Soricana malai, xeriana malai, Jesus. Nós te pedimos, Pai. Porque dele, por ele, De dentro para fora nessa hora, Pai, realiza em nós, Pai, o sobrenatural, Deus, nessas vidas, Pai. Nós queremos um milagre, Pai. Nós queremos, Pai, no extraordinário. Nós queremos, Pai, naquilo da palavra que sai do altar, Pai. Nós cremos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Todos os sonhos, todas as promessas, todas as palavras malditas, elas caiam por terra agora, Pai. Nós queremos um milagre no sobrenatural. Realiza nessa hora de dentro para fora, Pai.